prosperidade em tempos de crise. Estamos quase terminando essa série sobre as lições que podemos aprender com as experiências de Daniel e dos seus amigos no cativeiro babilônico. Aí vem a primeira pergunta da noite. Você já aprendeu alguma lição em cima daqueles capítulos iniciais que vimos, do capítulo 1 ao capítulo 5? Você já aprendeu alguma lição? Você saberia dizer, se eu abrisse aqui a palavra, qual lição você aprendeu dessas outras 5 mensagens? Poxa, nem lembro. Já teve 5 mensagens? Pois é. Se você quer prosperar em tempos de crise, uma boa dica é você aprender com quem prosperou. E Daniel prosperou durante a grande crise do cativeiro babilônico. Nós temos muito a aprender com eles. Não passa reto. Volte às mensagens. Elas estão todas lá. E o capítulo que veremos hoje, talvez seja o mais conhecido do livro, é o capítulo 6 de Daniel, Daniel na cova dos leões. E como já costumamos fazer, vou lendo e comentando e procurando mostrar para você como esse texto tem a ver com a sua vida hoje. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Imagina a situação. Hoje em dia, com toda a tecnologia que temos, é uma tremenda dificuldade para um governante de um território um pouco maior ter controle sobre tudo que acontece no território. Nós sabemos que aqui no Brasil a nossa fronteira é porosa. Passa qualquer negócio por ali. É difícil para Brasília ter controle sobre o que acontece na fronteira. Imagina no Império Persa, que era, em extensão geográfica, muito maior do que o Brasil. E englobando diversas etnias diferentes, com línguas diferentes, com deuses diferentes. Todos conquistados, todos submetidos a um poder central. Mas como o poder central vai se impor a todos esses grupos de pessoas? Então, eles tiveram a ideia de dividir o império em 120 províncias, e cada uma dessas províncias com um encarregado, um sátrapa, e sobre esses 120 sátrapas, 3 supervisores. E esses supervisores se dirigiam diretamente ao rei. Centralizar não é a solução. Descentralizar, porém, mantendo o controle. Nada fácil, nada fácil. Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então ele ficaria acima dos 3 supervisores. Para o rei não ter que falar com 3, só teria que falar com 1. Todo o império, na prática, ficaria subordinado a Daniel. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. E por que não? Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Meus irmãos, ninguém acordou ontem aqui. Todo mundo aqui sabe que vivemos numa sociedade profundamente corrupta.
É só dar oportunidade e alguma coisa vai acontecer, e a mágica vai acontecer. Infelizmente, a nossa sociedade não é pautada pela ética. É a famosa lei do Gerson. Eu quero é levar vantagem em tudo, certo? E isso influencia a todos nós. E nós somos bombardeados o tempo inteiro com propostas indecorosas, indecentes. E se você se recusa a participar dos esquemas, se você tem a atitude de Daniel, ou seja, é fiel, é honesto e é diligente, você começa a ser um problema. Um problema que precisa ser removido. Porque você está dando mau exemplo. Se você produz mais do que os outros, você está fazendo com que os outros fiquem mal na fita. Que o chefe comece a cobrar dos outros mais trabalho. Muito mais fácil para os outros fazerem você trabalhar menos do que eles trabalharem mais. Essa é a realidade que nós vivemos. É a mesma realidade do tempo de Daniel. Então, no aspecto ético, moral, nós vivemos a mesma crise que ele. Então, vamos ver o que aconteceu com Daniel e de que maneira que isso pode nos ajudar nos dias de hoje. Como eles poderiam acusar Daniel? Eles utilizaram uma tática que é milenar: bajulação e mentira. Sabe quem inventou essa tática? A serpente no paraíso, que começou bajulando Eva, falando coisas agradáveis para ela, e depois mentiu. A envolveu com a bajulação e depois a enganou com a mentira. E foi a mesma estratégia utilizada pelos outros líderes daquele governo que estavam incomodados por Daniel. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre! Bajulação. Todos os supervisores, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram. Todos? Mentira! E o Daniel? Ele estava lá naquele grupo? Não. Então não eram todos. Eles poderiam até dizer quase todos. Mas se dissessem quase todos, despertariam a curiosidade do rei. Ué, mas por que não todos? E cadê o Daniel? Pronto, já era. O plano estaria destruído. Então eles mentiram. Todos esses governantes concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, ó magnânimo, ó a bajulação aí junto, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Se deixou enrolar. Que armadilha, meus irmãos. Segundo esse decreto, se Daniel orasse ao Senhor, ao invés de orar ao rei, ele seria morto. Mas a lei de Deus não permite o uso de intermediários em nossas orações. Nós temos que orar somente a Deus. Aliás, o próprio primeiro mandamento da lei de Moisés, está lá em Êxodo 23, diz que não terás outros deuses diante de mim. Se você está orando a uma outra entidade
qualquer que seja ela, você está descumprindo a lei de Deus. Por isso que nós só oramos a Deus ou ao próprio Jesus. E quando oramos a Deus, em nome de Jesus. Foi isso que ele nos ensinou a fazer. Isso está lá em João, capítulo 14. Se você quiser ver, mas é isso mesmo. Não dá para pedir para a mãe pedir para o filho? Não. Você tem que pedir para o pai, não para a mãe. Pede para o pai, em nome do filho. E o filho atende. É o que está lá. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Por outro lado, se por um lado ele não podia orar a Deus, queriam que ele orasse ao rei, e ele não podia orar ao rei. Por outro lado, se ele deixasse de orar a Deus, ele salvaria a sua vida, é verdade, mas perderia a sua integridade. Se ele tentasse se esconder para orar a Deus, ele estaria mentindo. Bastava perguntar: está orando a Deus, ao seu Deus? Ele ia fazer o quê? Não estou. Mentira. E a mentira do diabo. Ah, mas os fins justificam os meios. Não justificam não. Se o seu meio para alcançar um fim é um meio errado, o seu fim já está contaminado. Não funcionará. Concessões. Daniel poderia fazer uma concessão e ficar 30 dias sem orar. Ou uma outra concessão e ficar 30 dias orando em secreto. Para que ficar cutucando a onça com vara curta? Ou o leão, né? Para quê? Aí eu lhe pergunto, na sua vida, na sua experiência, você já precisou fazer concessões? Pensa um pouquinho nisso. Às vezes, é muito mais fácil, né? Dá muito menos trabalho. Fazer uma pequena concessão. Ah, tá bom, vai. Olha para o outro lado. Complicado. Eu tenho um conhecido, não era meu amigo não, a gente discordava em muita coisa, mas esse aspecto da vida dele foi muito interessante. Ele foi trabalhar numa empresa e o diretor para o qual ele foi trabalhar perguntou para ele se ele estava pronto para mentir por ele. Ele disse que ele não poderia mentir, porque ele era cristão e ele não poderia mentir. E aí ele tinha uma formação muito boa e tal, e o diretor acabou aceitando assim mesmo. Um belo dia, toca o telefone, ele atende. Era naquele tempo, né, que o assistente atendia o telefone, passava o telefone para o chefe e tal, aquelas coisas. Tocou o telefone, quero falar com fulano. Aí ele chegou para o chefe, um momentinho, vou verificar se ele está disponível. Fulano quer falar com o senhor. Diz que eu não estou. Chefe, já falei que eu não vou mentir. Não quero falar com esse cara, dá teu jeito. Então vamos fazer o seguinte, sai da sala, por favor. Que eu vou poder dizer para ele, com toda a verdade, que o senhor não está na sala. E assim foi. O chefe, quem cedeu foi o chefe. Né? Eu conheço uma outra pessoa que, na entrevista de emprego, aliás, era para trabalhar na mesma empresa. Trabalhar na mesma empresa. Eu não vou dizer qual, só vocês vão saber qual é a pessoa. E eu não quero dar o nome dela. Mas chegou lá, foi entrevistado e a mesma coisa. Mentiria pelo seu chefe? Não. E foi contratada mesmo assim, porque era da vontade de Deus. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Foi um desafio muito grande. Ele poderia ter feito concessões. Essa outra pessoa que eu conheço, que eu não vou citar o nome, também poderia ter feito concessões, mas preferiram manter a sua integridade. Como Daniel. Voltando então ao texto, versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém.
3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Não mudou em nada a rotina dele. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Ou seja, não estava orando de qualquer maneira, ele estava pedindo ajuda a Deus. Senhor, eu estou aqui orando, e porque estou aqui orando, eu posso ser morto. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Assim, aqueles homens foram falar com o rei acerca do decreto real. Ó rei, tu não publicastes um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram, a armadilha, fechada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia ao Deus dele. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. Ele não ficou irado como Nabucodonosor tinha ficado quando soube que os amigos de Daniel não tinham se dobrado os joelhos diante da estátua que ele tinha mandado construir. Lá, Nabucodonosor ficou irado. Aqui não, aqui ele ficou contrariado. E já veremos por quê. Por que ele ficou contrariado? Porque ele percebeu que tinha sido enganado. E porque ele gostava muito de Daniel. Nabucodonosor não conhecia aqueles 3 jovens, mas Dario já conhecia Daniel. Ele já sabia o valor daquele homem. E aí ele percebeu que ele tinha caído numa armadilha. E o texto diz claramente isso. Que o rei fez todo o esforço que pôde para livrar Daniel. Mas os homens lhe disseram, aqueles homens que estavam perseguindo Daniel: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. A armadilha é fechada. Para obedecer à lei de Deus, Daniel precisou desobedecer à lei do rei e sofrer as consequências. Essa passagem, ela me lembra uma outra, mais recente na Bíblia, em Atos. Atos, no capítulo 4, não precisa ir lá não, vou ler apenas 2 versículos. A passagem toda, você provavelmente se lembra dela. Jesus já tinha sido levado ao céu, já tinha acontecido o Pentecostes, o povo estava cheio do poder de Deus, e Pedro e João foram ao templo, um paralítico pediu ajuda, e eles disseram que dinheiro não tinham, mas que em nome de Jesus ele se levantasse e andasse. E aí, pronto, causou um tumulto no pátio do templo, os guardas do pátio prenderam Pedro e João, levaram eles presos e no dia seguinte foram levados ao Sinédrio. E o Sinédrio, discutindo entre si, o grupo chegou à conclusão que não era prudente executar os 2, porque o povo estava muito cheio da presença de Deus, muita gente convertida recentemente, eles estavam fazendo muitos milagres, não era politicamente saudável fazer esse movimento. Então, os liberaram com a ordem de não pregar mais o nome de Jesus. Está em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, a resposta de Pedro ao Sinédrio, a esta exigência que lhes fizeram. Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
Pedro e João mantiveram a sua integridade diante do Senhor, mesmo colocando a sua própria vida em risco. Nós acabamos de ver aqui no vídeo que o irmão André colocou a vida dele em risco, porque ele obedeceu ao chamado do Senhor para levar as Bíblias escondidas no carro dele. Aliás, se você tiver, você tem o Contrabandista de Deus. Gente, esse livro é sensacional. Eu li esse livro quando era recém-convertido. Bom, basta dizer que o carro dele era um Fusquinha, né? Então, você vê que é coisa antiga mesmo. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Cada situação que ele passou, dele, agora não tem jeito, agora vão me pegar. E Deus cegava os olhos dos guardas, ele conseguia passar. Ele estava desobedecendo a lei dos homens, porque recebeu a ordem de Deus de agir daquela maneira. Mais importante é obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. Foi o que Pedro e João fizeram, foi o que o irmão André fez, foi o que Daniel fez também. Só que aí vem as consequências, né? Versículo 16. Então, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel selo. Todo mundo já deve ter visto isso, né? Derrama lacre, né? Que é uma cera, e aí a pessoa vem e encosta o anel, marcando aquela posição. Mas não foi só o dele, não. Com os anéis dos seus nobres também. Então foram vários lacres em torno da pedra. Por quê? Para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. E, além disso, não conseguiu dormir. A fidelidade de Daniel, a honestidade de Daniel, a diligência de Daniel, a vontade de trabalhar, conquistaram o coração do rei. O rei queria que aquele homem sobrevivesse. E disse para Daniel, será que o teu Deus pode te salvar? Lembra que Nabucodonosor falou a mesma coisa para os 3 amigos de Daniel, só que num outro tom, quero ver se o seu Deus vai ser capaz de salvar vocês. E a resposta deles é a resposta que talvez a gente tenha que dar, né? Que ele é capaz de salvar, não tem dúvida. Se ele vai salvar ou não, não importa. O fato é que eu não vou me curvar diante da tua estátua. Não vou dar jeitinho. Não vai ter jeitinho comigo. Se Deus quiser me livrar, ele me livra. Se ele não quiser, vou para o céu. Foi a resposta dos amigos de Daniel. Nesse caso, o rei estava do lado de Daniel. Então, a pergunta dele foi quase que de expectativa. Será que você vai ser salvo? A Bíblia não fala se o rei Dario tinha conhecimento das histórias pregressas de Daniel e seus amigos. Não temos como saber isso, né? E mesmo o rei sendo enganado por bajulações e mentiras, ele torcia para que Daniel recebesse o livramento do Senhor. Ou enfrentaria o martírio, infelizmente. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões, e quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, uau, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, o anjo do Senhor, aquele que brilhava no meio do fogo junto com os amigos de Daniel, que nós cremos que seja uma aparição prévia de Jesus Cristo, o próprio Senhor das nossas vidas, vindo trazer vida em meio à adversidade,
para Daniel, assim como tinha feito com seus amigos. E ele continuou, Daniel, dizendo: eles não me fizeram mal algum, os leões, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. É como disse o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, eu vou projetar aqui, para que nós possamos ler juntos. Olha só a realidade espiritual que se abateu sobre Daniel e que Paulo avisou a Timóteo que se abateria sobre ele e sobre todos nós. Vamos ler juntos? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É um fato, é um alerta que a Bíblia nos dá. Se você não jogar o jogo porque você prefere cumprir a lei de Deus ao invés de cumprir a lei dos homens, pior que normalmente o jogo é descumprindo a lei dos homens também, você vai sofrer perseguição. Como Daniel sofreu. Não tem como evitar isso. E aí eu pergunto para você, você já foi perseguido por tentar viver piedosamente em Cristo? Eu já. Eu tinha que fugir do navio. O navio chegava no porto. Literalmente, eu fugia. Que queriam que eu fizesse coisas que eu não queria fazer. Não era obrigação minha fazer. Eu não sei se você já passou por perseguição. Mas eu sei, eu digo para vocês, de experiência própria, baseado no que a Bíblia nos mostra, que se você for fiel, honesto e diligente, você vai conquistar muitas inimizades. Sim, pessoas poderosas vão criar uma amizade muito grande contigo, vão valorizar você. Mas os seus colegas, seus subordinados diretos, talvez não. E aí, como nos livrarmos das consequências? Completando essa história, ou essa parte da história, melhor dizendo, versículo 23, lá de Daniel capítulo 6, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram, todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Aleluia. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Livrou Daniel do poder dos leões. E a conclusão do capítulo, aliás, a conclusão dessa parte do livro, porque o livro de Daniel é dividido em duas partes. A primeira, praticamente toda escrita em aramaico, que era a língua ali daquela região, e que depois os judeus passaram a utilizar também, era a língua falada por Jesus, era aramaico, não era hebraico. Então, a boa parte da primeira metade do livro foi escrita em aramaico, e a partir do capítulo seguinte, o capítulo 7, que é a parte das visões, a parte mais apocalíptica do livro de Daniel, aí volta a ser escrito em hebraico. Versículo 28. Assim, Daniel prosperou
durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa, aquele que sucedeu a Dario. Ou seja, a integridade de Daniel, a sua atitude, a sua fidelidade, a sua diligência, a sua honestidade, levaram ao reconhecimento pelo rei. E não só pelo rei Dario, mas desde Nabucodonosor, que Daniel só vinha sendo reconhecido como o cara. Bota na mão dele, que bota na mão dele vai dar certo. O Deus é com ele, parecido com o que aconteceu com José, que foi colocado como o segundo abaixo de Faraó, porque o primeiro abaixo de Faraó era o sumo sacerdote, tá? A história mostra isso para a gente. Ele estava logo abaixo. Então, meus irmãos, assim como foi com Daniel, e assim como foi com os amigos dele, pode ser com você também. Assim como ele prosperou no meio da grande crise do cativeiro babilônico, você também pode prosperar, mesmo no meio dessa crise de ética que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Você pode prosperar. O Senhor pode te dar a vitória. Isso não significa que Ele vai impedir que você sofra. A palavra de Deus não nos promete isso. Ele não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas, apesar de Deus não ter livrado Daniel das consequências, livrou Daniel no meio da consequência, que não o atingiu. E ele saiu vivo do outro lado. Quais são? Hoje falamos da integridade. Nos outros domingos, vou dar uma cola para vocês, tá? Perguntei lá no início, não perguntei? Que lições que vocês aprenderam? Eu vou dar uma dica. Perseverança, dependência de Deus, fidelidade, quebrantamento, humildade e agora integridade. Essas são as atitudes que, se você praticar na sua vida, você também será vitorioso em tempos de crise, bem-sucedido, próspero, em todos os aspectos que prosperidade significa. E a atitude do domingo que vem? Domingo que vem é oração, é intercessão, é você agir pelo outro, não é em benefício próprio, mas é o fecho que precisamos para, como igreja, nos lançarmos na jornada em busca da santidade. Sem oração, não vai dar. E por falar em oração, eu pergunto para você. Você está passando nesse momento por algum tipo de perseguição, precisando da ajuda de Deus, do livramento do Senhor? Alguém está passando por um momento de perseguição? Hoje pela manhã havia pessoas. Daniel foi fruto de mentira. A mentira foi usada contra ele. Alguém aqui está sendo caluniado. Hoje pela manhã havia pessoas que estavam nesse momento, vejam como Deus é maravilhoso, nesse momento passando por uma situação de calúnia, uma denúncia falsa. O Senhor quer te livrar. Talvez, louvado seja Deus, nesse momento você não esteja passando por uma situação semelhante a Daniel, mas fica a memória, espero que fique, do que Deus é capaz de fazer por você. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você.